Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos prosseguir no nosso estudo da nossa Confissão de Fé, Confissão Batista de 1689, e nós estamos agora no meio das nossas meditações sobre o Pacto de Deus. Então, hoje nós vamos falar mais especificamente sobre o Pacto da Graça. E, graças a Deus, assim, um assunto que traz para mim, que estava preparando, estudando e orando a esse respeito, um assunto que traz muito refrigério para a gente. Para aqueles que já creram no Evangelho, traz refrigério, traz alegria. É bom ler, estudar e meditar nessas coisas, para aqueles que já creram, mas ler, meditar nessas coisas e lembrar tudo aquilo que Ele fez por nós. E também sabendo que é para aqueles que ainda não creram, a gente vai poder ter, de fato, essa compreensão daquilo que o Senhor preparou para nós desde antes da fundação do mundo, através desse pacto tão lindo, tão gracioso e tão maravilhoso que Ele fez, Ele preparou e Ele executa. E é isso que a gente vai ver hoje de uma maneira mais específica. Vamos orar, queridos? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu cuidado, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pela Tua graça, derramada de forma tão maravilhosa, tão fora, Senhor, do nosso entendimento pequeno e incapaz, Senhor, de compreender. Isso está tão além das nossas capacidades de compreensão, Pai, mas o Senhor se revelou a nós e se mostrou a nós e nos chamou, e o Senhor fez tudo, Pai. Eu só tenho a agradecer por isso. Então, nessa manhã, eu peço que o Senhor esteja falando aos nossos corações, ao meu, a de todos os irmãos que aqui estão, os que estão ouvindo, para que o Teu Espírito Santo, Pai, trabalhe os nossos corações, fortifique, Senhor, fixe essas verdades para aqueles que já creram, relembre essas verdades, e para aqueles que ainda não creram, Senhor, que o Senhor possa agir regenerando e salvando para a Tua honra e glória, Senhor. Em nome do Teu Filho que oramos. Amém. Queridos, então o texto que nós vamos estudar hoje é o ponto 2 do Pacto de Deus. Ele diz assim: ademais, tendo o homem trazido a si mesmo a maldição da lei por sua queda, aprove o Senhor fazer um pacto de graça, no qual Ele oferece livremente aos pecadores a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele, para que eles sejam salvos, e prometendo dar a todos os que são ordenados para a vida eterna o seu Espírito Santo para torná-los dispostos e capazes de crer. Aqui ele começa com ademais, né? Ele conclui, ele acrescenta aqui um argumento ao ponto que a gente já havia tratado nas últimas lições, né? Lá na última lição, só para a gente, já que aqui ele faz esse link, então é importante para a gente entender ou lembrar, para aqueles que já viram, o que foi estudado da última lição. Estava escrito lá assim: a distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam ter alcançado a recompensa da vida, senão por alguma condescendência voluntária por parte de Deus, que Ele se agrada em expressar por meio da aliança. Então, o ponto 1 do Pacto de Deus é qual? Nesse estudo que a gente está fazendo na confissão. A distância nossa para Deus, assim, a queda, o abismo que separa nós de Deus, ele é tão enorme que seria impossível para nós, de qualquer forma, atingir ou buscar a Deus de que forma que fosse. Seria absolutamente impossível, tanto no nível da nossa vontade, nós nunca teríamos vontade para fazer isso, quanto no nível da nossa capacidade. Nós nunca poderíamos fazer nada que fosse capaz de nos colocar de novo aptos a estar na presença do Senhor. Então, seria necessário, absolutamente, o quê? Que Ele se propusesse a resolver essa situação. E aí, agora, a gente vem para esse ponto número 2, que é o Pacto da Graça. E aí ele prossegue. Ademais, além disso, né? E aí a gente vai tentando estudar aqui, ponto a ponto, para ficar bem claro. O texto, para mim, é um texto muito claro. Esse texto ele é resumido, claro e muito objetivo, mas é importante para nós ir meditando no ponto a ponto para a gente ver e tentar escavar tudo de bom e bonito que tem aqui, porque tem muita coisa. Ele começa: tendo o homem trazido a si mesmo a maldição da lei por sua queda. E aqui, olha só como que o nosso estudo
aponta sempre para a mesma coisa, que é para a palavra. O que a gente já deixou muito claro em estudos anteriores? De quem que é a responsabilidade pelo pecado? Do homem. Então, por mais que nós creamos, e nós cremos num decreto divino, que nós não temos acesso, só Ele, o Pai, tem acesso ao decreto de maneira plena, né? Nós só temos acesso àquilo que Ele revela a nós, mas a responsabilidade pela decisão de pecar é do homem. O Pai, o Deus Trino, Ele não é o responsável pelo pecado. Eu sou o responsável. Cada vez que eu peco, eu faço pela minha vontade para fazer isso. Aqui a gente está fazendo referência a um pecado específico, mas que diz respeito a todos nós. O pecado de Adão, a queda que aconteceu lá no Éden. E é importante para nós entender que quando a gente está falando de pacto, quando a gente está falando de aliança, pacto e aliança seriam sinônimos, né? A gente está dizendo que aquilo que aconteceu no Éden aconteceu de uma maneira real em Adão, mas em Adão todos nós estávamos representados. Ele é o representante, ele é o cabeça de toda a raça humana nesse sentido. Todos os seres humanos estavam lá em Adão pecando contra Deus. Eu e você estávamos lá também. Da mesma forma como em Cristo todos aqueles que creram foram salvos. Você pode achar injusto falar, não, mas por que eu vou ser punido por uma coisa que eu não fiz? Mas você tem que lembrar também que você vai ser salvo por algo que você não mereceu. Adão pecou, sim, e você foi punido em Adão. Ok. Só que Cristo morreu na cruz e você vai ser salvo por causa dessa morte. Então, Deus ele é maravilhoso até nesse ponto. Então, essa é a primeira questão que a gente tem que lembrar. O homem trouxe a si mesmo a maldição da lei por sua queda. Gálatas deixa bem claro para nós. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então aqui fica bem claro. Todo aquele que está debaixo do pecado, que ainda está andando em Adão, está maldito, é maldito, não tem o que fazer. E por sua própria responsabilidade e vontade. E o texto prossegue. Aprove ao Senhor fazer um pacto de graça. E aqui, olha que bonito. Cada palavra aqui tem um sentido. Aprove ao Senhor. O que significa que aprove ao Senhor? Partiu de quem? A vontade, a disposição, o plano para resolver isso? O Pai. Aprove a Ele. Foi Ele que decidiu fazer isso, de maneira livre, de maneira que eu não sei por que Ele fez isso, Ele não precisava fazer isso, mas Ele fez isso. Foi a vontade dEle que determinou que, apesar da queda, apesar de nós merecermos sim a justa retribuição pelo nosso pecado, Ele iria fazer uma coisa, um pacto de graça, em que Ele nos salvaria de alguma forma. Tudo partiu dEle. Desde da iniciativa, ou seja, de partir do fato assim, ninguém pediu para Deus para ser salvo. A gente tem que entender que você e eu, nós não tínhamos, a gente muitas vezes tínhamos a noção da nossa luta, das nossas dificuldades, das nossas tristezas, dos nossos sofrimentos, isso a gente pode até ter, mas enquanto você não nasceu de novo, você não tem nem capacidade de clamar a Deus, Senhor, me dá a salvação. Então não foi ninguém que pediu para Deus salvar, mesmo porque o decreto de salvação, o pacto da aliança da graça, a aliança da graça já estava proposto antes da fundação do mundo, antes mesmo da gente pedir. Então a iniciativa veio dele. E também o executar, do começo até o fim, como a gente vai ver. O que seria pacto, então? Vamos fazer aqui um conceito aqui é um conceito técnico, só para a gente entender. Pacto e aliança são sinônimos, e vocês vão perceber isso, teologicamente são termos que são muito usados, e é interessante para a gente compreender. Eu usei aqui uma citação de um irmão, do irmão Packer, e aqui é bem técnico mesmo, e aqui não é pacto da graça, a gente está falando de pacto geral, pactos que muitas vezes eu e você aqui usamos no nosso dia a dia. São acordos solenes, ou seja, com formalidades, negociados ou impostos unilateralmente, ou seja, pode ser uma pessoa só que propôs o acordo, ou pode ser negociado entre os dois,
que impõe a ambas as partes permanentes relações definidas, né? Com promessas específicas, reivindicações e obrigações de ambos os lados. Dá um exemplo aqui do nosso dia a dia. O casamento é um pacto, é uma aliança. O casamento não é um acordo solene, sim, porque ele tem várias formalidades, não é verdade? São negociados, aqui não é imposto, geralmente não é imposto unilateralmente, né? Se fosse imposto, um ia obrigar o outro a casar, não, os dois concordaram em casar. Impõe obrigações para ambas as partes? Sim, ambas as partes têm o dever da fidelidade, o dever de cuidado, o dever de sustento. Isso é um acordo, é uma aliança que foi feita ali entre duas pessoas. Então, esses tipos de pactos, alianças, eles são feitos no nosso dia a dia. A gente sabe o que é isso, a gente tem noção do que é isso. E o que é graça? A gente está falando de um pacto de graça. Graça, a gente sabe muito bem o que é. É um favor imerecido que nós recebemos da parte de Deus. O problema, queridos, é que todo mundo praticamente que está aqui, é bem possível que 98% das pessoas que estão aqui dentro desse meio, ou que estão ouvindo pela internet, qualquer lugar que seja, se eu perguntasse o que é graça, responderia rapidamente, é um favor imerecido da parte de Deus. Graça, favor imerecido de Deus. E está certo, o conceito é esse. O problema é que muitas vezes nós temos muita, mas muita dificuldade de aceitar esse conceito tal qual ele é, como um favor absolutamente merecido, como algo que eu recebo sem que Deus espere absolutamente nada em troca ou exija nada em troca. E sabe por que a gente tem tanta dificuldade de entender isso? Porque eu e você não sabemos o que é dar algo para qualquer pessoa que seja sem esperar algo em troca. A gente não sabe o que é isso. A gente fala assim, não, peraí, eu já fiz isso, eu já ajudei sem esperar nada em troca. Pode até ser que em determinado momento ali você até fez alguma coisa. Vou dar um exemplo bem simples. Um presente que você dá para alguém no aniversário da pessoa. E pode até ser real, eu não estou falando que ninguém aqui está mentindo em relação a isso, mas assim, não, quando eu dei aquele presente, eu não queria nada, eu não esperava que a pessoa me desse nada em troca, que me desse outro presente. Eu dei mesmo porque eu amo aquela pessoa. Só que, para aqueles que conversam bastante, ou que têm bastante contato, que faz aconselhamento, você sempre vai ouvir coisas do tipo assim, nossa, aí eu fui lá no aniversário da pessoa, dei um presente tão lindo, que eu sabia que ele gostava tanto por amor. E depois, quando foi meu aniversário, sabe o que ele fez? Não me deu nada. Naquela hora, a pessoa deu por amor. Naquela hora, ela não estava esperando nada em troca, mas lá na frente, ou em algum momento, na hora em que você vê que de alguma forma você não teve retribuição por aquilo, aquilo dói você. Ou seja, na realidade, para nós isso é muito forte isso, né? Casamento. Aí você olha e você vai a um casamento e você dá um presente lá de R$300. Aí depois o seu filho vai casar e você fica de olho para ver o que a pessoa vai dar. Aí você fala assim, nossa, olha, gastei R$300 num presente, agora veio uma panela de pressão de R$40. Não que eu esteja reclamando, eu não ligo para isso, eu dei de coração, mas às vezes, até mesmo, assim, eu fiquei pensando na minha experiência, em mim mesmo, né? Assim, o que eu faço de fato que eu não espero nada em troca? Na hora eu me lembrei do quê? Dos meus filhos. Assim, não, meus filhos, eu tenho 2 crianças. Tudo que eu faço para eles, eu não espero nada em troca. Não espero retribuição pela comida que eu dou, pelo teto que eu dou. Só que eu tenho filhos crianças, né? São pequenos ainda, eles não me dão tanto trabalho quanto alguns irmãos que eu sei que têm filhos adolescentes, jovens ou adultos que saem de casa e muitas vezes há crises, há brigas, há relacionamentos que são partidos e que são muito machucados. E muitas vezes, quem aqui já não ouviu um pai ou já não pensou isso? Puxa, eu fiz tanto pelo meu filho, olha o jeito que ele me retribui. Vocês percebem quanto que para o ser humano é difícil ou não é natural essa ideia de você dar uma coisa e falar, olha, não quero nada, eu não quero nada em troca. Para nós isso é muito difícil de entender, não é o nosso normal, a gente sempre espera algo em troca. O fato é o seguinte, sempre quando você espera algo em troca, ainda que não seja agora, ainda que eu estou dando esse presente e eu espero simplesmente um obrigado, eu quero um obrigado, no mínimo um obrigado eu quero. Eu não estou dando aquilo totalmente de graça, porque eu quero receber algo.
quero receber reconhecimento, carinho, eu quero receber amor daquela pessoa que eu estou oferecendo aquilo, ou às vezes eu quero receber, de fato, estou te dando um presente, me dá um presente mais ou menos igual. No final das contas, a gente pensa sempre nesse nível. E por isso que para nós é tão estranho pensar que Deus ele nos dá algo como a graça, e a graça dele efetivamente é totalmente de graça, ou seja, não existe nada que você mesmo possa oferecer a Deus em troca aquilo que Ele te deu. Nada, nada. Por isso que é tão difícil para nós compreender isso. E é por isso que praticamente todas as religiões do mundo, com exceção do cristianismo verdadeiro e real, do cristianismo bíblico, elas vão propor de alguma forma que você ofereça algo a Deus. Por quê? Porque isso reflete toda a religião, com R minúsculo, ela reflete o quê? O ser humano que a criou. Como o ser humano não consegue aceitar a ideia de receber algo totalmente de graça, então ele vai falar, não, nós aqui queremos na graça, mas assim, a gente tem que oferecer alguma coisa de volta. Ou vai ser um corte de cabelo, ou vai ser uma roupa, ou vai ser o dinheiro do dízimo, ou vai ser isso, ou vai ser aquilo outro. Como se Deus precisasse de alguma coisa dessas, ou como se Deus fosse movido por isso. E é interessante que mesmo no Velho Testamento, quantas e quantas vezes o nosso Senhor deixou claro para aquele povo, quando eles estavam afastados, que o que ele queria não era sacrifícios, não era aquilo, o que eles estavam fazendo, aquela religiosidade vazia. O que ele queria simplesmente era que as pessoas entendessem quem ele é. E ele faz isso por meio da graça. Quando nós compreendemos a graça, a gente entende um Deus que dá sem exigir nada em troca. Mesmo porque, o que você pode dar para Deus que ele poderia aceitar como perfeito ser que ele é? Só se você pudesse dar algo perfeito para ele, você não pode. Graça é isso, graça é totalmente de graça. Graça é algo que não tem nada em troca. Se merecesse ou se exigisse algo em troca, não seria graça, seria salário. Salário é diferente. Eu trabalho o mês inteiro, no final do mês eu recebo, lá na minha conta é depositado um dinheiro. Toda vez que eu recebo aquele dinheiro, eu não fico todo feliz dizendo, nossa, olha como... eu sou servidor público, né? Nossa, como o governo é bom, olha, depositou dinheiro na minha conta, puxa vida, que alegria, vou... Não, eu trabalhei o mês inteiro para receber aquilo. Aquilo lá, eles não fizeram mais que a obrigação deles em me pagar. Como todo empregado aqui, como todo empregador aqui. Para aquele que trabalha, o salário não é dívida. O salário não é dádiva, o salário é obrigação. Não é assim? Agora, aqui a gente está falando de outra coisa. Se você acha que você vai ser salvo pelas suas obras, então você está exigindo que Deus te dê em paga alguma coisa. Como se fosse o salário das suas obras, né? Senhor, eu estou te dando boas obras, então agora o Senhor tem que me dar o quê? Salvação. Então, fico pensando, né? Daqueles que um dia, quando chegarem lá diante do Senhor, não, eu mereço. O Senhor não faz mais que a sua obrigação em me dar a salvação, porque eu fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer. Isso é uma visão muito equivocada, irmãos, daquilo que a palavra nos revela de Deus. Então, graça a isso, é algo que é totalmente sem contrapartida, é algo que vem totalmente dele. Lembra do acordo que a gente falou? Que ele pode ser unilateral, quando vem de um lado só, ou pode ser bilateral, onde cada um oferece uma coisa. Esse pacto que a gente está falando, o pacto da graça, ele é o quê? Unilateral. A gente chama também isso é um pacto que é monergístico, ou monergismo. O que é monergismo? Ergismo, ou ergos, vem da palavra força, poder, energia. E mono, a gente sabe, é um. Monergismo significa o quê? Que a força vem de um lado só. Quem faz a força para que aquilo aconteça é um lado só. Que lado? O lado de Deus. Não é a gente que busca ou que consegue fazer isso. Então, aprove ao Senhor fazer um pacto de graça, no qual ele oferece livremente aos pecadores a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que eles sejam salvos. Então, o que é esse pacto? Primeira coisa, é um pacto proposto pelo próprio Deus, como nós já falamos,
em que ele mesmo, Deus, de forma absolutamente livre e graciosa, que a gente já falou também, sem ter qualquer outra motivação que não tenha vindo dele mesmo, ou seja, ele não te escolheu porque ele sabia que um dia você ia ser bonzinho, não, ele fez essa decisão dele e foi sendo você aquilo que você é, um pecador, uma pessoa que caiu e que precisa de intervenção divina, senão vai sim para o inferno, nos oferece salvação em Cristo Jesus. Esse é o pacto da graça. Tá? Continuando. Romanos 8,3 vai deixar isso mais claro para nós. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Foi assim, dessa forma, aqui a gente de uma maneira bem resumida, aqui Romanos, em que Deus, na prática, cumpriu e executou esse pacto, colocando o filho dele ali numa cruz, lá no Calvário, há 2000 anos atrás. Foi assim que ele fez. Para quem que é esse pacto, queridos? Ele vai falar ali, aos pecadores, né? Esse pacto é ofertado a pecadores que ele mesmo escolheu. E como eu já disse, não porque tivessem algum mérito especial. Quem são os pecadores que ele escolheu? Só ele sabe. Se você creu no Evangelho, você sabe que você é um desses. Agora eu, enquanto estou aqui, olhando e vivendo nesse mundo, eu não sei quem são esses pecadores que ele escolheu. Então, qual que é a ordem que ele me deu? Ele me deu. Ide e pregai para cada e toda criatura que existe na face da terra. Ide fazer discípulos de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos. Porque para mim não é dado querer tentar ficar descobrindo quem é ou quem não é. Isso aí é coisa de gente que não tem o que fazer, que fica usando teologia, muitas vezes uma teologia até correta, para tentar justificar o seu mau procedimento. Ah, se é Deus que sabe, Deus que escolhe, então o que adianta eu ficar pregando o evangelho para os outros? Você tem que pregar porque a Bíblia determina que você mande, que você pregue o evangelho. E você não sabe quem são os eleitos. Quem é você para dizer isso? Quem somos nós para ficar escolhendo de antemão quem vai ser salvo ou quem não vai? Ah, vai pregar. Fulano eu não vou não, porque ali não tem salvação. Queridos, não tem salvação para ninguém. Não teria, né? Não teria, se não fosse por uma intervenção dele. Graças a Deus, porque ele intervém. Então, ele pode. Hoje nós podemos crer é porque ele nos escolheu. Esse pacto é ofertado para pecadores. Não é ofertado para religiosos, não é ofertado para pessoas que acham que podem oferecer alguma coisa a Deus e que Deus tem a obrigação de dar algo em troca, mas ele é ofertado para pessoas que se reconhecem enquanto pecadores, que se reconhecem enquanto indignos, que se reconhecem pessoas que não são perfeitas, que não conseguem se achegar a Deus de maneira alguma. É ofertado para as pessoas, por exemplo, quando a gente olha lá para os evangelhos, quando a gente olha aquele publicano que diz, tem misericórdia de mim, pecador. É para essa pessoa que o Senhor está oferecendo esse pacto de graça. Para essa pessoa. Para todos aqueles que estão sofrendo, para todos aqueles que estão tendo consciência de que não conseguem fazer o bem que gostaria de fazer, para todos aqueles que estão sofrendo, percebendo que tem um vazio dentro de si, que ele não consegue entender o que é aquilo, aquele vazio, por que eu estou aqui, que minha vida não faz sentido, por que eu trabalho, para que eu gasto, qual é o sentido disso aqui? Para todo aquele que, como Pascal diz, que sabe, que sente, que tem alguma coisa, um vazio dentro de si, que não consegue suprir com dinheiro, não consegue suprir com trabalho, não consegue suprir com bebida, não consegue suprir com viagens, com sexo, não consegue. Eu creio que muitos que estão ouvindo aqui sabem o que é isso. O que eu estou fazendo aqui? Eu como, eu acordo, eu trabalho, eu ganho dinheiro para comprar mais comida, para comer, para dormir de novo, para acordar até um dia do fim. Queridos, se eu e você não olharmos para o alto, como a gente falou quando a gente estava estudando o Salmo 123, não olharmos para o alto e não tirarmos os olhos daqui, o senso de desespero vai vir. E graças a Deus porque ele vem.
Porque é esse senso de desespero, de que as coisas não estão no nosso controle, que a gente não consegue fazer, o senso de saber que eu me sinto sujo, eu preciso ser lavado, de que as coisas não fazem sentido. É isso, queridos, é o começo. É o começo. Possivelmente, se você está passando por isso, possivelmente, se você tem sido pensado nessas coisas e você ainda não creu no Evangelho, muito possivelmente o Espírito Santo já está trabalhando dentro de você, porque a primeira coisa que você precisa para conhecer o Senhor Jesus é reconhecer que, de fato, você precisa desesperadamente dele. Então, muitas vezes nós estamos passando por lutas, aproveite suas lutas. Não tente fugir totalmente das suas lutas, não tente fugir. Você pode tentar resolver coisas, tudo bem, mas não tente fugir. Muitas pessoas fogem, sem entender que aquela luta é um trabalhar do Senhor já na sua vida, para que um dia você possa reconhecer essa graça maravilhosa. Só vai receber graça quem se vê na necessidade de graça. Muitas pessoas acham que não precisam de graça, porque elas estão satisfeitas. Os fariseus eram satisfeitos, eles não precisavam de Cristo, eles tinham tudo na religião deles. Por isso que eles rejeitaram e mataram a Cristo. O publicano, ele precisava de Cristo. E ele pedia por misericórdia. Ninguém vai ser salvo tendo uma atitude de fariseu. As pessoas vão ser salvas por uma atitude de publicano. Só que para isso, quando você sentir que você está tendo essa atitude, dê graças a Deus, porque até essa atitude de reconhecimento de pecado vem da parte dele. Esse pacto é oferecido para pecadores, não é oferecido para pessoas farisaicas, religiosas, que são melhores que os outros e que não precisam dos outros. O Senhor Jesus ele deixou muito claro o que ele pensava dessas pessoas quando ele passou por aqui. Qual é a exigência? O Senhor exige algo. Aí vocês não fiquem preocupados que depois a gente vai tratar disso com mais afinco ali na frente. Nesse pacto há uma exigência da parte de Deus. Que esses pecadores que em Adão falharam no pacto de obras tenham fé em Jesus Cristo. Está escrito ali. Deus ele só exige uma coisa de você. Se você se viu naquela situação de pecado que eu falei agora há pouco, nessa situação de desespero, de vazio, Deus exige uma coisa, que você creia. Que você creia no Filho dele. Que você creia que o Filho dele morreu na cruz há 2000 anos atrás para levar o seu pecado. Para te lavar do teu pecado, como a gente cantou aqui, e te tornar alvo mais que a neve. É isso que ele exige de você, fé. Fé na obra de outro. Fé na obra daquele que morreu na cruz. Qual a recompensa? A recompensa que nós teremos será a salvação da condenação eterna que nos estava proposta e todas as bênçãos decorrentes da vida em Cristo e do novo nascimento. Aqui, queridos, eu quero ser bem claro com vocês, porque muita gente tem enganado muitas outras pessoas em relação a isso. A promessa do Evangelho não vai sarar a sua doença, ela não vai sarar a doença do teu filho, ela não vai ressuscitar aquele ente querido que você perdeu e que você está sofrendo hoje por isso, não vai resolver os seus problemas financeiros. Apesar de ter muita gente pregando esse tipo de coisa, a Bíblia não diz isso. Essa promessa, ela vai fazer, esse pacto vai fazer algo muito maior que isso. Ele vai te trazer salvação eterna. Ele vai te dar uma base onde você pode olhar e mesmo em meio a todas essas lutas, mesmo em meio a um câncer, a um falecimento de alguém que você ama, a uma crise financeira, você sabe que, por mais que você esteja no meio de uma tempestade terrível, existe um Deus que cuida de você e que está no controle de tudo. Ele é chamado de âncora da alma. O que é uma âncora? Pensa numa âncora. O que mantém um navio preso, mesmo que tenha uma tempestade lá em cima? Então, não se engane. A oferta do Evangelho não é para se resolver problemas particulares e problemas temporais, mas existe uma bênção decorrente disso que sim pode acontecer. Eu posso sim passar por uma doença, por uma luta, por um óbito, de uma maneira diferente. Mas o Senhor nunca prometeu que nos tiraria tudo e nos daria um reino de prosperidade, alegria e fidelidade perfeitas. Ele sempre vai ser fiel a nós, né? Mas nesse sentido de, pronto, eu creio no Evangelho, agora eu vou ser rico, agora eu nunca mais vou ficar doente. Isso é mentira. O Senhor Jesus nos ensinou que no mundo nós passaríamos sim por aflição.
mas que nós deveríamos ter o quê? Bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Essa deve ser a nossa visão. Agora vem o problema. Lembra que eu falei que a graça ela não exige nada? Aí a gente vem aqui e diz o quê? Aqui existe uma exigência sim, que é fé. Só que, eu já criei no Evangelho, então para mim é uma coisa ter fé. A fé já me foi dada. E para aqueles que não creram no Evangelho, como que vai ser isso? Se a pessoa está morta nos delitos e pecados dela, uma pessoa morta, ela tem como responder a algum estímulo exterior? No princípio, não. Impossível. Não é? Um pecador impenitente já morto pode crer em Jesus Cristo? Não, ele não pode crer em Jesus Cristo. Um morto não pode crer. Isso não vai acontecer. Então, de fato, a gente tem um problema aí. Contudo, o texto da confissão prossegue. E ele diz: e prometendo dar a todos os que são ordenados para a vida eterna. Quem que são os ordenados para a vida eterna? Aqueles que lá atrás, lá no decreto do Senhor, ele já de antemão escolheu, que nós não sabemos quem são, e por isso a gente tem que pregar para todos. O que ele faz? Ele promete dar o seu Espírito Santo para torná-los dispostos e capazes de crer. De fato, você não ia conseguir. Ninguém aqui consegue. Ninguém aqui pode. Contudo, ele faz tudo. A solução dele é qual? Já que o homem não tem condição de ter fé em Cristo, em Jesus, então ele promete o quê? O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que virá e vai te regenerar e vai te dar um novo coração para que sim, você possa crer. Lembra do pacto unilateral, que vem de um lado só? Ele fez o pacto. Ele manda o filho dele para morrer numa cruz no seu lugar. E como você não tem condição nem mesmo de crer naquele filho que estava ali morrendo na cruz, pensa, as pessoas, queridos, a gente olha, a gente fala assim, puxa, se eu tivesse lá, eu acho que eu nem precisaria do Espírito Santo para crer, porque lá, eu vi Jesus lá morrendo, se eu tivesse lá em Jerusalém há 2000 anos atrás, Tomé estava lá, Tomé não acreditou. Os apóstolos, quase nenhum acreditaram, lembra quando as mulheres voltam do túmulo vazio? E nós conversamos com o homem, ele disse que Jesus, com o anjo, ele não, vocês não sabem o que vocês estão falando. É somente pelo Espírito Santo que nós vamos crer. O mesmo Espírito Santo que eu e você precisamos, é o mesmo Espírito Santo que o apóstolo Pedro precisou receber há 2000 anos atrás para crer também. Todo ser humano precisa crer. E ele vai nos capacitar a isso. A terceira pessoa da Trindade vem e te habilita a fazer aquilo que, de outra forma, você não poderia fazer. Você não poderia crer. Você não conseguiria porque você estava morto. O que ele faz? Ele vem te dar nova vida. E a partir do momento que você tem nova vida, o que ele te dá ainda? Um novo coração para que você creia. Ou seja, quem fez tudo, queridos? Nosso Senhor. Olha Ezequiel, esse texto é muito bonito. Sobre regeneração. O novo nascimento. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Agora eu vou conseguir ser perfeito, porque eu consigo ser perfeito. Não. Eu porei dentro em vós o meu espírito, e eu, Deus, farei que andeis nos meus estatutos, que guardeis os meus juízos e observeis os meus juízos. Se você estiver andando nos caminhos do Senhor, glória a Deus por isso. Mas quem que está fazendo isso por você? Te capacitando a isso? O próprio Deus. Ele deixou isso bem claro aqui. João, capítulo 6. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por quem? Por Deus. Mas não é o Danilo que está pregando hoje? Sim. Houve uma ordenança para que irmãos se levantassem e pregassem, para que irmãos pregassem o evangelho para quem não conhecia, para que missionários fossem mandados ao mundo. Mas, em última instância, quando um coração é atingido, seja num crente, seja num não crente, não é a palavra do A, B ou C que está fazendo efeito. Essas pessoas, quando elas compreendem, elas estão sendo ensinadas por quem? Por Deus. Por isso que, para aqueles que estão tristes ou desesperançosos, quanto a pessoas que você ama, que você gosta, e que rejeitam o Evangelho, rejeitam Jesus Cristo, rejeitam a Deus, lembre-se disso. É Deus que vai fazer isso, né? Isso tem que trazer consolo para nós.
E está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, aquele que vem da parte do Pai tem ouvido e aprendido. Que tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Quando é da parte do Pai, este vem a Cristo. Quando as pessoas vão a igrejas, inclusive essa, pode ser qualquer uma. Quando as pessoas vão à igreja buscando satisfazer desejos pessoais e escutam somente aquilo que interessa a elas mesmas para satisfazer os seus desejos pessoais de alegria, satisfação, paz, possivelmente nada disso está acontecendo. Essas pessoas não vão a Cristo, porque elas não estão ouvindo da parte do Pai. Elas estão procurando palavras de homens para satisfazer desejos de homens. E isso vai levar elas, sim, pode até levar a ter uma alegria e satisfação diante de homens, mas não vai levar essas pessoas a Cristo. Seja onde você estiver, tá, irmão? Isso pode acontecer aqui na comunidade, aqui nós. Pode acontecer, porque o pessoal já pensa assim, aquela igreja tal, aquela... Não, estou falando em qualquer lugar. Qualquer pessoa que for ao Pai, buscando satisfação de bens materiais e coisas de homem, como muitos foram atrás de Cristo, atrás de pão e peixe, vão receber pão e peixe, vão voltar para casa de barriga cheia, vão morrer e vão ao inferno. Simples assim. Né? Não é porque você comeu o peixe que Jesus deu, ou que você foi à igreja X ou YZ, que você vai ser salvo. Você só será salvo se você foi um daqueles pecadores que nós falamos lá atrás, que creu na palavra do Evangelho, que creu que Jesus Cristo morreu na cruz no seu lugar. É isso que salva. Não é igreja, não é bênção material, nem nada disso. Aí essa dúvida que eu trago aqui para vocês, porque eu sei que muitos irmãos têm essa dúvida ou ficam pensando nisso, existe muita teologia feita em cima disso. Essa fé, você falou que está escrito, eu não foi nem eu que falei, está escrito na confissão. O que é exigido do homem? Uma fé, não é? Bom, a gente já viu que essa fé vem da parte de Deus mesmo. Então, essa fé que é exigida não é um tipo de obra que partiria do homem? Não, porque como a gente já falou, é um dom dado pelo próprio Deus. Se Deus exigisse de você algo que viesse de você mesmo, então, de fato, não seríamos salvos por graça, seríamos salvos por obras, ainda que fosse uma única obra, a obra da fé. Então, muitas vezes o pessoal fala, não, eu sou evangélico, eu creio na salvação pela fé somente. Ok, nós também cremos na salvação pela fé somente. Mas é a pessoa assim, eu criei da minha própria cabeça. Bom, se você fez isso, então você, na realidade, não foi salvo pela fé, você foi salvo por uma obra sua que foi ter fé. Mas, como a gente já falou, a fé vem de quem? De Deus. Esse irmão aqui, irmão Gary Marble, ele deixa mais claro do que eu. A fé necessária não é uma obra, mas sim é o quê? Um dom, um presente, né, que é dado. Um dom é um presente, dado livremente àqueles com os quais o pacto da graça é feito. Assim, a fé não é uma obra, é simplesmente uma ação em que a gente recebe, né, de recepção e de segurança, que serve como instrumento pelo qual essa aliança, que é incondicional, da graça, é recebida. A fé é só isso, é um receptáculo. E quem faz a fé? Quem dá a fé para nós totalmente? É o próprio Senhor. Por isso, e isso faz toda a diferença, é que nós não somos salvos por obras. Até aqueles que creem que a fé é um tipo de obra, onde eu decido crer, no final das contas você está rejeitando praticamente toda a base da reforma. E o problema é que quem pensa assim, a maior parte está dentro do meio reformado não, do meio protestante, do meio dos evangélicos. Muito cuidado quanto a isso. A fé é um dom de Deus. E até mesmo quando a gente fala, não, eu sei que a fé foi um dom de Deus, mas Deus me deu fé porque Ele sabia que eu iria aceitá-lo. No final das contas, que você fez um ciclo e voltou num ponto em que Deus te chamou porque Ele sabia que você ia fazer alguma coisa. No final você acabou se salvando sozinho de novo. Muito cuidado com isso, irmãos. É um detalhe, mas no final é a gente querendo ser a gente, né? Como é que eu vou fazer tudo de graça? É muito fácil, eu não consigo acreditar nisso. Você pode acreditar, porque não é um homem que está te oferecendo isso, é Deus. O Senhor, olha que legal isso, o Senhor nos dá livremente tudo aquilo que Ele mesmo exige. O Senhor nunca vai cobrar de você algo que Ele mesmo não vai te capacitar a fazer, ou cumprir, seja no âmbito da vontade, seja no âmbito da capacidade. Eu fico pensando assim, às vezes a gente que é pai, né, tem criança pequena, às vezes a criança chega assim,
chega para a mãe, fala assim, mãe, eu queria tanto dar um presente para o papai, queria dar uma calça nova para ele. Tem um desejo dela ali, né? Aí a esposa chega e fala assim, Pedro quer te dar um presente, quer te dar uma calça nova, custa R$100. Aí eu pego R$100, dou para ela, ela vai lá com o Pedro, compra a calça, o Pedro pega a calça, me dá, e aí ele fica feliz, porque eu fiquei feliz, né? Eu fiquei feliz, de fato, mesmo tendo pago, eu fiquei feliz. E eu fico feliz porque você olha e vê a felicidade ali nele. Só que ele não tem totalmente a noção de que aquele presente que ele me deu, que ele está me dando, aquela obra dele, quem que fez aquela obra? Fui eu que fiz aquela obra, eu que trabalhei, peguei o dinheiro, dei o dinheiro para ele, a mãe foi lá e comprou. O que ele fez no final das contas? Nada. Ele só me deu e ficou feliz por isso. Às vezes, a gente tem que entender que nós somos igual essa criança que ganha o presente. A gente fica dando um presente estou falando agora para aqueles que creem no Evangelho. Às vezes você vem, eu já fui à igreja, eu fiz, Senhor, o Senhor deve estar muito feliz comigo. E às vezes foi algo bom que você fez. Você pregou o Evangelho, você orou, você fez seu culto familiar e tal. Mas você se esquece que quem te deu o dinheiro para comprar esse presente foi ele mesmo. Lembre-se disso. E sabe por quê? Então, isso vai esvaziar o meu ato? Não esvazia. Porque eu que recebi o presente, eu fiquei feliz pelo presente dele, por ver a alegria dele em estar fazendo aquilo. Fiquei feliz. Eu fico mesmo. Só que isso vai colocar na minha e na sua cabeça um senso de gratidão que de outra forma a gente não estaria. Porque se a gente não oferecer, por exemplo, os nossos membros a Deus, como Paulo fala, com gratidão, porque Ele mesmo nos capacita a oferecer esses membros, na hora que você oferecer os seus membros, ainda que seja para ser queimado, como Paulo mesmo diz, você vai fazer sem amor, você vai fazer para você mesmo, você vai fazer esperando algo em troca. E aí, como Paulo diz lá em Coríntios capítulo 13, para que serve isso? Para nada. Você pode morrer pelo Evangelho. Se não for por amor, se não for da parte de Deus isso capacitado por Ele, não serviu para nada. E aqui um resumo. Eu fiz um resumo aqui só para ficar bem claro o que é o pacto da graça. 1. Todo ser humano em Adão pecou, atraindo para si a morte e a justa condenação eterna para seu pecado, que é o inferno. 2. Deus propõe o pacto. 3. Deus envia o seu Filho para morrer em uma cruz para que todo aquele que nele cresce pudesse ter nele vida e salvação. 4. Como nós não temos capacidade nem mesmo para crer, Deus manda também o seu Espírito Santo para nos capacitar a crer. E 5. Uma vez que cremos na obra do Filho, pelo poder do Espírito, porque uma vez fomos eleitos por Deus, nós somos salvos. Agora eu quero que você olhe esse quadro e procure você aí, o homem. Onde que você aparece aí? O ser humano, ele faz alguma coisa nesse pacto? Ele aparece só lá no... Vou dar a dica, né? Está lá no ponto 1. Ele faz uma coisa no pacto. O que ele faz? Ele peca. Ele peca e se coloca no estado de desespero e de necessidade de ir para o inferno como justa retribuição pelo pecado dele. Todo o resto parte de quem? Do Deus Trino. Do Deus Trino. Tanto na esfera da eleição, da salvação e depois do chamado. Tudo vem dele, tudo vem para ele. Então, queridos, eu fiquei muito feliz de fazer esse estudo assim. Isso me ajudou a relembrar de coisas que eu precisava relembrar, de meditar de novo em coisas que a gente precisa meditar, mesmo aqueles que já creram. Tá? A gente precisa relembrar dessas coisas, porque é muito fácil, mesmo para aqueles que creram, se perder em devaneios farisaicos. Né? Agora eu vou fazer, eu vou buscar, vou isso, eu vou aquilo, porque Deus vai me aceitar. Lembre sempre da cruz, lembre sempre de Cristo, lembre sempre que foi de graça, lembre sempre que foi por graça e que foi por amor. É muito importante para nós isso. E se alguém ainda não creu nisso, se alguém aqui já se reconhece com essa necessidade, com essa situação desesperadora de que a vida não faz sentido, de que você é incapaz de ter em si mesmo qualquer tipo de paz, de alegria, de descanso, de fato você não tem, porque você é um pecador. Então creia, meus irmãos, creia que Jesus Cristo um dia morreu na cruz e que você estava ali sendo crucificado com Ele
na cruz e ressuscitando ao terceiro dia juntamente com Ele, como a gente aprende lá em Colossenses. Creia nisso. Porque se você crê nisso, você vai receber essa graça. Você vai ter essa fé que vai te habilitar a usufruir e gozar de todos esses benefícios da salvação. E o principal é qual? Ter comunhão com Deus. Ter comunhão com o Pai. O maior benefício da salvação, queridos, não é fugir do inferno. Isso é consequência. O maior benefício de salvação é você ser adotado por Deus, é ser chamado filho de Deus. Esse é o maior benefício da salvação. E ter consciência disso. É só pelo Espírito Santo. Mas se você hoje percebeu isso, essa necessidade, e você percebe que você precisa disso, e você crê nisso, quem está fazendo isso, queridos, é o Espírito Santo. Isso significa que você já foi eleito. Creia no Evangelho. Creia, porque, como o pastor Hélio falou antes de começar aqui, Tessalonicenses, o dia do Senhor está marcado. Eu não sei quando vai ser. Pode ser hoje. Pode ser antes da reunião da noite. Pode ser daqui 10 anos. Eu não sei quando será. Mas o Senhor vai voltar. E quando Ele voltar, Ele só não voltou ainda porque Ele está sendo longânimo para aqueles que Ele escolheu e que ainda não creram. Mas quando Ele voltar, não vai haver mais essa oferta. Essa oferta vai cessar. Então, o momento é hoje. Creia no Senhor Jesus.